Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Embora o tema central da reflexão, da liturgia de hoje, seja a ressurreição de Lázaro, quero refletir com vocês a segunda leitura que escutamos, escrito por São Paulo, e colocando o foco da reflexão no binômio carne e espírito. E quero fazer essa reflexão nesses dias que antecedem a Semana Santa. A palavra carne é mais frequentemente usada como uma referência à natureza humana marcada pelo pecado. Paulo, ele não aceita os fiéis terem uma vida pautada nos desejos e na busca do prazer, pois vivendo segundo a carne, se vive no pecado. E o pecado, no pecado, ninguém consegue agradar a Deus. Paulo, então, ele é muito firme quanto a isso. Uma pessoa que fez um caminho de encontro com Jesus, uma pessoa que fez, então, um caminho disposto à mudança de vida, precisa viver no Espírito, e não na carne, e não no pecado. Na concepção de Paulo, não dá para viver em cima do muro, dividido. Também Jesus deixa claro isso, ou quente, ou frio. Então, é preciso uma vida de fé, convicta, determinada, empenhada, uma escolha diária por Deus e pela santidade. No pecado, ninguém vive na presença de Deus. Muitas pessoas relativizam a presença de Deus, ou melhor, relativizam a gravidade dos pecados cometidos. E dizem, independente das escolhas que façam, dos erros que cometam, dos pecados que ferem a Deus, dizem, Deus está sempre comigo e eu estou sempre com Deus. Eu gosto de recordar a Imaculada Conceição. Nos desígnios de Deus, para que Jesus pudesse se encarnar, Deus então cria uma mulher sem marca de pecado, a Imaculada Conceição, para que Deus pudesse ser gerado em um ventre sem marca de pecado. E aí então, fica fácil entender, olhando para a Imaculada Virgem Maria, fica fácil entender que não é possível conjugar o pecado e a presença de Deus. Não é possível conjugar o pecado e a vida de santidade. Quem quiser caminhar na proximidade com Deus, precisa lutar contra o pecado. E precisa vencê-lo. Agora, uma outra questão é o fiel saber que está no pecado ou não. Muitos não sabem reconhecer o que é pecado na sua vida, ou ao menos não conseguem ter uma consciência plenamente esclarecida. E aí a vida religiosa acaba afetando profundamente a relação com Deus e a própria prática religiosa. Se no pecado eu me afasto de Deus, então isso afeta a minha vida religiosa. Como pensar que é possível conjugar o pecado que fere a Deus e a amizade com Deus? E esse tempo que estamos vivendo, de finalzinho da quaresma, esse tempo que experimentamos oportunidades ainda mais abundantes de experimentar e de viver o sacramento
da confissão, os mutirões que a igreja disponibiliza, traz para mim também, como sacerdote, uma angústia, uma inquietação. Por quê? Porque vemos poucas pessoas se confessarem. Padre, mas 300, 400 pessoas se confessando. É pouco. É pouco quando lembramos que temos 3.000 paroquianos. É pouco quando lembramos que temos 3.000 paroquianos e nem 20% vão vir para a fila da confissão. E depois vão para a fila da comunhão. Ainda nos incomoda pensar que 20%, 30% no máximo vão se confessar, mas na fila da comunhão vai ter 50%, 60% comungando. Inquieta o coração do padre ver que muitas pessoas ainda se confessam apenas uma vez por ano, o que impossibilita lembrar dos pecados. Quem vai lembrar o que fez de errado há 8 meses atrás, 10 meses atrás? Ninguém vai lembrar. Os erros cometidos há mais tempo vão ficar esquecidos. Eu não consigo lembrar o que eu fiz há 1 mês atrás. Eu tenho o hábito de todo dia fazer exame de consciência e anotar no meu caderno. Às vezes eu não lembro direito o que aconteceu no dia anterior. E aí uma confissão por ano. Como alguém pensa combater o pecado com uma confissão por ano? Já está quantos meses fora da graça? Quantos meses sem confissão? Quantos meses sem comunhão? Ou ainda, há quantos meses comungando de forma indigna? A pessoa não lembrar do pecado cometido não significa que o pecado cometido não produza o seu efeito de afastamento de Deus, de rompimento com a fé, no coração e na alma do fiel. Não perceber não significa não ter efeito acontecendo. Causa inquietação ao coração do padre a percepção muito limitada do que é pecado. Vê que as pessoas não têm uma consciência clara sobre isso. E não tem porquê. Primeiro, falta de estudo de doutrina. Quantas vezes nesse ano que estamos juntos já me ouviram falar que é preciso estudar a fé, porque quanto mais eu aprofundar o meu conhecimento de fé, mais então eu vou saber enfrentar o pecado na minha vida, percebê-lo, para poder lutar contra ele. Mas não é só falta de conhecimento de doutrina, é falta de conhecimento próprio, é falta de capacidade de olhar para si de modo criterioso. Nós olhamos para o outro e somos muito rigorosos, mas olhamos para nós mesmos e somos relaxados. Nós não usamos o mesmo peso que usamos para olhar para a vida do irmão, não usamos esse mesmo peso para olhar para a nossa própria vida. Tem uns memes de internet, tem um específico, né? O homem foi para o consultório, para uma consulta médica, e quem foi com ele? A esposa. A esposa foi com ele. E aí ele já falou antes para a esposa, mas a consulta é minha. Bem, ok. Chegou na consulta, ele só disse boa noite e obrigado. Porque o restante, tudo quem disse foi a mulher. E ele depois diz, eu passei a ter coisa que eu nem sabia que tinha. Por quê? Porque a mulher, na consulta, falou tudo por ele. Então, a mulher consegue descrever o seu marido, consegue estabelecer algumas coisas boas que ele tem, e uma lista imensa
de erros que comete. Mas será que quando ela olha para ela mesma, ela consegue ter a mesma disposição de critério que teve ao olhar para fora? Com muita frequência fazemos assim. Olhamos para o outro com muito critério e olhamos para nós com muita conivência. Isso afeta a confissão. Frequentemente vemos as pessoas ainda justificarem demais os seus erros. Padre, eu fiz isso, mas... Aí começa, né? Meu pai, minha mãe, meu colega, meu irmão, é o professor e tá, né? Enfim, começa a procurar situações para justificar e atenuar, quase dizendo, olha, padre, se não fosse isso, eu não teria caído nesse pecado. Não se justifica na confissão. Faz seu exame de consciência e apenas com humildade, diante de Deus, se acusa dos seus erros. É preciso que um número grande de católicos abandonem uma postura cômoda, laxa, de fé. Vocês, adolescentes e jovens que estão aqui, tenho esperança de formar uma geração nova de católicos. Às vezes me criticam por dar muita atenção a vocês. Sou pastor da paróquia como um todo, mas nunca escondi que vocês são as minhas prioridades. Por quê? Porque quero formar a nova geração de católicos. Quero poder caminhar ao lado de vocês. Quero poder pastoreá-los de perto. Justamente para que vocês não tenham posturas que vemos tão frequentemente em outros tantos católicos já adultos, que talvez não tiveram boa formação e agora vivem de forma muito cômoda a sua vida religiosa. Esse comodismo na vida religiosa impede de crescer na vida espiritual e impede de fazer uma experiência de fé que encha de sentido toda a nossa prática religiosa. Quantos adultos vivem de hábito, mas eu quero que vocês vivam de amor. Eu quero que vocês vivam a fé pautada numa experiência de amor com Deus, de proximidade, de amizade. A carne, nesse sentido, nesse texto, ela então aparece em oposição ao Espírito. A carne é a imagem da pessoa que foca em si mesma, da pessoa que confia demasiadamente na sua própria ação. O Espírito é a imagem daqueles que se entendem dependentes de Deus. Nós podemos fazer muitas coisas, mas precisamos saber, minha vida está nas mãos de Deus. E viver no Espírito é viver para observar a vontade dEle, colocá-la em prática. Muitos cristãos e até lideranças pensam viver no Espírito, quando na verdade são dependentes da carne. Carne ainda é a imagem da concupiscência. Lembramos, o pecado original, ele é perdoado, purificado no batismo. Mas não é apagado, não é tirado de nós a inclinação que temos ao pecado. E todos nós podemos sentir com facilidade, perceber com facilidade a inclinação que sentimos ao pecado. São Paulo fala, não faço o bem que quero, faço o mal que não quero. Sei o que devo fazer, mas acabo fazendo o que é errado. E o que fazer? O que fazer? Repito, o estudo da doutrina. Vários de vocês estão no catecumenato, ou ainda irão para o catecumenato.
Vários de vocês estão em grupos pastorais. Aproveitar para poder estudar, para poder levar com seriedade o entendimento de nossa doutrina. Mas também a vida de oração. Esse momento aqui tem que ser um momento forte para nós no mês. Um momento forte, nossa vigília de juventude. Um momento forte na nossa vida espiritual. Mas não basta só uma vez por mês. Preciso rezar o texto diariamente, meditar a palavra. Preciso comungar quantas vezes for possível durante a semana. Praticar as virtudes, dentre elas, a humildade. E ainda recorrer frequentemente ao sacramento da confissão. Não permaneçam no pecado. Se perceber um pecado grave, procure imediatamente a confissão. E se não perceber, confissão mensal. Não passem disso. E muitos na igreja acabam se escorando nos anos que já estão na igreja. Acabam se escorando nos cargos assumidos. E ainda a soberba de achar que sabe. Cuidado. Não adianta dizer, eu tenho 6 anos de coroinha. Estou na igreja desde que nasci. Não adianta. Se não alimentarmos com humildade nossa relação com Deus. E aí uma pergunta. Nesse contexto de vida na carne ou no espírito, como têm sido as minhas confissões? Ou não tem se confessado? Qual foi a última vez que se confessou? Qual foi? No mutirão do ano passado? Na primeira comunhão, quando fez primeira comunhão? Qual foi a última vez? Ainda você recorre pouco à confissão e quando vai não sabe o que diz? Porque tem pessoas assim, é só uma vez por ano e mesmo assim diz, eu não faço nada de errado, faço bem a todo mundo, sou uma boa pessoa, não tem pecado. É assim que você se confessa? Ou tenta? Tem outras pessoas que levam a folha de exame de consciência e diz, olha, padre, dessa folha já fiz tudo, menos roubar e matar. O restante já fiz tudo. Já ouvi isso um monte de vezes. Primeiro que não é verdade, não fez tudo. E depois que matar, já matou. Agindo com indiferença, ferindo com palavras. Quantos de nós já fizemos isso? E talvez nunca tenhamos nos confessado das pessoas que nós ignoramos, das pessoas que nós quase que tornamos elas invisíveis para nós, das pessoas que ferimos com palavras. Isso é matar, isso é desdobramento do mandamento. E achamos que está tudo bem. Eu ignorar, eu ser indiferente e depois vir para a fila da comunhão. Ainda há situações que as pessoas se acusam de poucos pecados e sempre os mesmos. Certa vez, questionei uma pessoa. Olha, copia e cola. Todo mês copia e cola. Igualzinho. Só admitiu mesmo, copiava e colava. Falei, não muda nada na sua vida espiritual? Não tem nada que você vence? Tudo é igual? Não tem uma coisa que você luta para poder vencer e você consegue melhorar? A vida espiritual não está bem vivida se é assim. Se a tua confissão é copia e cola, você não está tendo estratégia para vencer o pecado. Não está se empenhando nessa luta, é copia e cola. Ainda tem pessoas que, ao contrário, levam uma lista imensa
para a confissão, acaba de confessar, vai à missa e não comunga, porque o escrúpulo não deixa. A consciência parece que acusa o tempo inteiro. Como que você se confessa? Como tem sido a sua experiência com o sacramento da confissão? Tem sido boa? Tem sido ocasião de recomeço? São José Maria vai dizer, começar e recomeçar, sempre. A confissão é isso, é marcar um recomeço. Tem sido isso, um recomeço? Tem sido uma experiência fecunda que te aproxima de Deus e que te anima à santidade? Ainda temos alguns dias ainda antes da Semana Santa. Temos mutirão de confissão. Vocês, jovens, adolescentes, estão tendo a oportunidade de confessar aqui, hoje, né, na vigília. Agora, para a paróquia no geral, quinta-feira teremos nossa noite de mutirão de confissão. Ainda tem tempo de poder fazer uma boa preparação, assistir a palestra que deixei sobre como se confessar, pegar folhinhas de exame de consciência lá no Instagram, na bio, e imprimir, e diante de Deus, preparar a sua confissão. Ainda dá tempo. Dias para se colocar humilde diante de Deus. Dias para bater no peito dizendo para Deus, Senhor, que eu veja os meus erros, que eu veja os meus pecados, que eu perceba. E ainda que possa dizer para Deus, Senhor, que eu me arrependa, não só que eu veja, não só que eu perceba, mas que eu me arrependa dos meus erros. E me arrependendo, eu possa assumir com um propósito firme, um caminho de mudança, um caminho de conversão. Senhor, que eu tenha forças para poder transformar a minha vida com a Tua graça. O propósito é isso, é firmar um propósito de poder se abrir à graça de Deus e com o teu empenho humano, você lutar e você vencer e você alcançar esse caminho de santidade. Que você possa desejar que essa Semana Santa e essa Páscoa possa ser a sua ressurreição para uma vida nova, para uma vida que agrade a Deus, não para uma vida na carne, mas uma vida no Espírito, na graça, na fidelidade, na santidade. Peça isso a Deus hoje, ao longo dessa vigília. Senhor, que essa Semana Santa seja para mim, de fato, dias que eu possa me renovar minha fé, e depois da ressurreição do Senhor, eu também possa ser um homem, uma mulher nova, um jovem renovado. E quando experimentarmos a renovação de nossa fé, nós iremos impactar também a vida de amigos, familiares, de colegas de colégio, de faculdade, porque a presença de Deus em nós impacta as pessoas. Agora, quando eu vivo na carne, eu posso ir à igreja, mas essa presença na igreja não é capaz de gerar nas pessoas um impacto, porque Cristo não está em mim. Somente uma vida de santidade, cheio da presença dEle, é capaz de impactar as pessoas que convivem comigo. E é isso que vamos pedir a Deus, essa atitude de abertura a Deus, de luta contra o pecado, para que possamos ressuscitar com Cristo na Páscoa desse ano de 2026. Desejo para vocês, meus queridos filhos e filhas, meus adolescentes, meus jovens, mas também desejo isso para toda a nossa paróquia. Uma Semana Santa de renovação. Que Deus possa encontrar corações abertos e acolhedores. Assim seja. Amém.